Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Dicas de Programação. Eu sou o Gustavo Furtado, sou o criador do blog Dicas de Programação e por esse blog já passou mais de 3 milhões de pessoas que foram impactadas pelo conteúdo que está nele, ok? E o conteúdo da live de hoje é: entendendo isso que eu vou falar hoje, você já é meio programador. Isso eu te garanto, ok? Então vamos lá falar sobre o conteúdo da live de hoje. Muita gente fica perdido aí no mar de informações, de conteúdo que é a internet, enquanto está tentando aprender programação. E sofre. Essas pessoas, infelizmente, elas sofrem. E há algum tempo, eu já tenho batido aqui muito na tecla de que a gente, como desenvolvedor de softwares, como programadores, a gente lida com dados. A gente manipula dados. E esse é o core. Os dados é o valor que a gente mais tem hoje em dia, né? É o valor maior que a gente tem. As maiores empresas de tecnologia, o que elas têm na mão? Ela tem dados. Dados seu, meu, do mundo inteiro, de dados de fábrica, de avião que voa, de carro que anda, de tudo. Elas têm esses dados na mão. Então a gente, como programador, se você quiser ser um programador bem-sucedido, você tem que aprender a lidar muito bem com dados. E eu já tenho falado isso há muito tempo. Então, a gente, como programador, a gente lida muito com dados. E você já parou para pensar o que você vai fazer quando esses dados chegarem no seu algoritmo, no seu software, no seu programa, naquele software que você está desenvolvendo? Esse é a grande questão que você tem que se perguntar. Como que você vai lidar com esse dado? Você já sabe lidar com esses dados? Para pensar. Você sabe? Se chegar aí uma quantidade de informação, sei lá, está chegando um vídeo aí na mão, no seu software. Você sabe lidar com ele? Você sabe tirar o ouro dele? Está chegando aí um áudio. Está chegando aí uma lista, um array, um vetor simples. Você sabe lidar com esse array? Você sabe tirar o ouro dele? Você sabe fazer um filtro simples? É um algoritmo simples. Você vai fazer o quê? Uma iteração nesses dados. Porque com uma grande possibilidade desses dados serem uma lista, um vetor, um array. Concorda? Você sabe? Essa é a grande pergunta que você tem que se fazer agora. Porque se você souber fazer isso aí, você já está na metade do caminho. Esse é o grande ouro do programador. O grande... eu conheço... Talvez 80%, 90% dos programadores que eu conheço não sabem interagir com dados direito. Mal sabe fazer um loop, fazendo um filtro ali, fazendo uma conversão de um dado. Olha só. Dados é a coisa mais valiosa. É tão básico, tão elementar, que é ridículo essa questão. Se você souber lidar com dados de forma correta, você já é meio programador, meio caminho andado na sua formação como programador. E grande chance de que você lidando com dado, ou você conseguindo um emprego, ou algum trabalho ou não, você pode, com o seu mindset de programador, você pode também empreender. Porque as pessoas estão ávidas por informação organizada. Se você, como programador, souber minerar a internet, basicamente acessar um site e dali conseguir tirar uma informação. E você interagir com aquela informação através do seu algoritmo, do seu software, você organizar aquela informação e oferecer isso para qualquer pessoa, qualquer cliente, você fica rico. As pessoas estão ricas por causa disso. Já parou para pensar nisso? Dados. Você, como programador, a sua skill maior, além de interagir com outras pessoas, é também saber lidar com os dados que chegam aí no seu algoritmo. Tá? E esses dados, grande chance, 80%, 90% de chance desses dados virem em formato de lista. Ok? Aqui, ó. Lucianita, boa noite. Tudo bem? Vamos aí falar mais uma live. O Wanderson também, sempre presente. Muito obrigado pela audiência, vocês aí. Espero poder contribuir com vocês. Então, vem comigo.
dados é o caminho para você se tornar um melhor programador que você possa ser, ok? Esses dados, eles podem vir em diferentes formatos. Você vai concordar comigo. Ele pode vir em áudio. Pessoal de data science, de machine learning e tudo mais, a coisa que eles mais sabem fazer, as coisas que eles mais fazem é lidar com dados. Por isso que é ciência de dados. E esses dados podem vir de vários formatos. Eu já trabalhei como cientista de dados algumas vezes, engenheiro de dados, por mais de um ano aí. Recentemente, inclusive. E é muito isso. Você recebe dados em formatos diferentes e a sua capacidade, a sua técnica, o seu conhecimento de algoritmo básico, naquele loop que você aprende lá no algoritmo, sabe? Na lógica de programação, fazer um enquanto, faça, né? Um para, faça, alguma coisa assim. Você consegue, com esses loops, você consegue interagir com esses dados. E se você souber, nesse meio que você faz um loop lá, vamos, né, vir mais abaixo aí no conhecimento, na técnica. Se você fizer um loop básico que vai passar por todos os itens de um dado que você está recebendo, você tem a possibilidade de, ali no meio daquele algoritmo, você manipular aquele dado, concorda? Desde que fazendo um filtro, ou fazendo um mapeamento, ou só coletando a informação que você precisa ali daquele dado. Esse é o grande ouro do programador que sabe, que entra no mercado. E muita gente entra no mercado sem saber isso, tá? Sem saber manipular os dados de uma forma correta. E hoje eu vou mostrar algumas coisas assim, desde da parte do pseudocódigo ali, da lógica de programação, enquanto, faça, para, tal, até eu vou mostrar um exemplo em JavaScript, alguns exemplos em JavaScript, que é uma das linguagens em que vai fazer sentido que com uma linha vai fazer sentido aquele algoritmo, aquele pseudocódigo que você faria em 5, 6, 7, 10 linhas. Entendeu? Se você entender como que vai funcionar aquela interação com os dados na sua mente, você já vai estar muito na frente, ok? Então os dados, quando ele chega ali no seu algoritmo, eles podem vir em vários formatos, seja em áudio, em imagem, em vídeo, em texto, ou dados tabulares. Tabulares é tabela, Excel, seu Excel lá, ou tabela do banco de dados, alguma coisa assim, que nada mais é do que linhas e colunas, tá? Olha só, expande um pouco a sua mente. Eu comentei um pouco tempo atrás sobre orientação a objeto. Quando você tem uma tabela, você tem ali nas colunas, você tem os atributos daquela entidade, daquela tabela. Digamos ali, você tem uma tabela de clientes, né? Você tem ali o nome dele, você tem, sei lá, o e-mail dele, o endereço. O endereço ele pode se expandir, tá? Mas para abstrair aqui, né, a aula de orientação a objeto, a gente vai considerar como um atributo só. Você tem telefone, ou mais de um telefone, sei lá, você tem a idade dele, data de nascimento, né? Enfim, é dado tabular, porque você tem colunas, você tem os atributos. Em cada linha daquela tabela, você tem os registros, você tem uma entidade, uma instância daquela entidade, na verdade. Ou, trazendo para a modelagem de orientação a objetos, você tem uma classe que é a modelagem ali, a abstração de uma determinada entidade, né? E você tem os objetos, que nada mais são do que as linhas ali daquela tabela. Então, esses dados tabulares, quando você abstrai isso aí, não estou falando grego, não estou falando nada de conceito de orientação a objeto, de herança, de encapsulamento e tudo mais. É coisa básica, de tabela. Você tem umas colunas e você tem algumas linhas. As colunas definem o modelo daqueles dados, e as linhas definem cada um daqueles registros daqueles dados, cada instância daqueles dados. Então você tem aqui uma tabela de cachorro, você tem ali o nome do cachorro, a raça do cachorro, sei lá, a idade do cachorro, e você tem o cachorro seu ali, o Totó, da raça Bacê, da idade 10 anos. Você tem a Lila, que é o nome você já tem, né? Lila. Você tem aí a raça vira-lata e você tem a idade 2 anos. Coisas do tipo, entendeu?
registros em linha, colunas você está abstraindo uma coisa do mundo real. Olha só, você entendendo essa abstração não é mágica, não é desenvolvimento de software é muito disso. Você trabalhar com coisas básicas, tentar fazer o mais simples possível as coisas, porque de complexidade, complexidade é coisa do passado. Agora, quanto mais simples for, quanto mais entendível for o código que você vai escrever, melhor. Entende? Então, já entendemos aqui, dados é o ouro que a gente tem na mão. O mundo tem na mão. A coisa mais valiosa hoje em dia aí no mercado são os dados. As empresas mais ricas do mundo são as que têm os dados na mão, de propriedade delas. E a gente, como programador, a gente é valioso se a gente souber manipular esses dados. Tá? E o dado mais básico que a gente tem são os dados em lista. O mais básico, eu comentei ele de áudio, de vídeo, de imagem e tudo mais, tem algoritmos próprios para tratar esses dados, mas se a gente for pensar nos dados mais básicos que tem, a gente fala de lista, de vetor, array, aquele, sabe? Quando você está estudando lógica de programação, no mais básico lá, você aprende lá o que é um vetor, uma matriz. Né? Aquele vetor é a estrutura de dados mais básica que a gente tem. E se você souber manipular essa estrutura de dados mais básica da forma mais básica que tem, que é uma iteração sobre cada item deles, você já é meio programador. Você vai iterar por cada um daqueles itens. Mas calma aí se você está se sentindo um pouco perdido, que eu vou mostrar aqui nessa live como você pode fazer, né, essa iteração, passar por cada item dessa lista da forma lógica, e a gente vai evoluir isso até chegar na forma como as linguagens de programação fazem isso hoje em dia, ok? Então, eu já comentei aqui um pouquinho, mas você como programador, você precisa saber como abstrair esses dados, abstrair o formato desses dados e interagir com eles, né? Se pessoal de Data Science, vou explorar um pouquinho lá os dados, por exemplo, de áudio. Né? Os áudios, para a gente pegar aquele áudio, pensa assim, no áudio cru que está chegando num algoritmo de machine learning, que vai aprender como uma pessoa fala. Sabe aquele software que tem no seu celular, que você fala, ok, Google, ele responde? Ele está interpretando o que você fala ali. Ele aprendeu a falar. Eu falei, ok, Google, aqui meu celular já perguntou se eu estou querendo alguma coisa. Eu estava acompanhando a live aqui no Facebook. Então, aquele software, ele aprendeu como eu falo, meu timbre de voz, o meu volume de voz, minha forma de falar. Né? Ele aprendeu isso aí. Como que ele aprendeu? Através de vários áudios, vários dados que ele foi alimentado ao longo do tempo, né? Quando eu fui conversando e ele fica escutando o celular, então ele conhece a minha voz, né? Quem assistiu aí o filme do Homem de Ferro lá, vai lembrar lá do Jarvis, que era o computador de bordo lá que conhecia tudo que o Homem de Ferro lá falava, né? O Stark lá. Então, esse algoritmo que aprendeu de alguma forma, e quando eu falo algoritmo, você não precisa criar um monte de complexidade na sua cabeça. Ele é um algoritmo que ele recebe um dado de entrada, ele vai fazer alguma coisa ali e vai ter uma informação de saída. Mesmo que essa informação de saída seja um modelo de, tipo assim, essa aqui é a voz do Gustavo, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu consegui aprender. Entendeu? Então, esse modelo ele foi criado por um algoritmo e ele vai ser usado para interpretar a minha voz também. Entende? Então, para dar um exemplo. Mas aí você pode se perguntar, nossa, então é um negócio muito complicado, porque ele vai receber um áudio que eu não... Como que você trata um áudio e tal? No final das contas, para esse algoritmo aprender, ele transforma esses dados em número. Né? Em número. De alguma forma ali, não vou entrar muito nesse assunto, tá? Que já começa a ser muito técnico. Mas no final das contas, o que o algoritmo fez? Ele transformou o dado. Ele tinha um dado de áudio, que na verdade é uma frequência, é uma série de frequências, é um array de frequência, uma lista de frequências, e ele pegou aquilo ali e transformou num número
jogou para dentro de um algoritmo de machine learning, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas é um algoritmo normal, com vários ifs, né? Se então, se não lá, e no final ele falou assim, ó, quando o timbre, a onda de voz vir nesse formato, parecido com esse timbre de voz, é muito provável que é a voz do Gustavo, coisa assim, tá? Então, tipo, o que aconteceu? Foi uma transformação de dados, foi uma manipulação de dados, foi uma interação com os dados. Traz isso para a forma mais básica que você tem, com o conhecimento mais básico que você tem agora. Se você só sabe fazer um se então, se não, beleza, é isso que você vai fazer. Só que você tem que começar a pensar na forma como você vai interagir com os dados o tempo todo, porque esse é o ouro do programador. Se você souber interagir bem com os dados, você já está muito na frente de muita gente. Porque tem muita gente que entra no mercado sabendo, sei lá, sabendo fazer a interface linda lá no front-end, né? Faz uma interface com CSS top lá, né? Enfim, faz uma tela bonita. Só que essa pessoa, o usuário vai inserir os dados ali de alguma forma e esse programador, muitas vezes, eu vejo muito programador front-end que não sabe lidar com os dados. E lidar com os dados é manipular ele, pegar esse dado, tratar com carinho, tratar ele com carinho e formatar e mandar para o servidor. Como que você sabe, como que você consegue isso? Entendendo o HTTP que você vai usar ali, né? Sabendo manipular, eu tenho que fazer um filtro nele, eu tenho que fazer uma validação, eu tenho que formatar esses dados, por exemplo, um valor, um dinheiro, né? Um valor monetário. Eu posso formatar ele como monetário da onde? É aqui do Brasil? Então eu posso formatar bonitinho. É tratar o dado com carinho. Se você olhar para os dados, que é a coisa mais valiosa da tecnologia, com carinho, né? Cuidar dele com muito cuidado e tudo que você aprender na tecnologia, na lógica de programação, no desenvolvimento de software, for em prol dos dados que você tem ali na sua mão, você tem ouro na sua mão. Você aprender a lidar com aquele dado, tirar o diamante dele ali, né, manipular ele da melhor forma possível, você está muito na frente. E quando eu falo isso, não significa que você precisa aprender a parte mais minuciosa ali daquele algoritmo de ordenação, aquele algoritmo de machine learning. Não, você tem que saber que existe essas coisas. Por exemplo, eu tenho aqui uma lista de dados desordenada. Eu preciso ordenar ele. Sei lá, eu tenho uma lista de números aqui. Tudo aleatório, desordenado aqui, de 1 a 100. Tá tudo bagunçado. Eu preciso ordenar ele. Você tem que saber que existe algoritmo que ordena esses dados, tá? Alguns de uma forma melhor do que outra, tal, mas você não precisa se aprofundar. Na sua vida como um programador, no desenvolvimento de software, na sua carreira, o que você vai precisar fazer quando chegar ali uns dados na sua mão? Você vai ordenar aqueles dados. Depois que você ordenar, você melhora, se for necessário, tá? Se aquele algoritmo de ordenação não está muito competente, ele não está fazendo a coisa de forma muito boa, você pode ordenar ele, você pode melhorar aquele algoritmo. Mas o básico é fazer o quê? Ordenar. Você tem que ter uma coisa básica, fazer o que tem que fazer, o que tem que ser feito, entendeu? E isso serve tanto para um algoritmo de ordenação, que eu estou dando de exemplo, quanto àquela tela, aquela interface. Primeiro você faz, e faz ela funcionar, depois você melhora. Depois você vai lá naquela cor lá da tela, do botão, a cor do campo lá, e muda, e melhora. Mas faz ela funcionar primeiro, entendeu? A gente no mundo do empreendedorismo, assim, a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável. O mínimo produto viável é o que ele começa, ele tem um início e ele faz alguma coisa ali, o seu produto faz alguma coisa e entrega uma transformação, entrega alguma coisa no final. E isso é o princípio do algoritmo. Depois que você fizer o mínimo viável, que ele tem início, meio e fim, que ele por exemplo, sei lá, você está coletando uma lista de e-mails. O que você tem que ter? Você tem que ter um campo para a pessoa colocar o e-mail. Colocou ali, funcionou, salvou no banco de dados, beleza, agora nós vamos melhorar.
Melhorar em todos os sentidos. A interface está boa? O que é prioritário? É melhorar a tela. Ah, ela está feia ali, então vamos colocar um texto. Ou insira o seu e-mail aqui. Ou, sei lá, né? Um texto, uma corzinha melhor, ou um chamativo. Aí já vai mais um pouco entrando no marketing ali, tá? Mas você sabe que aquele formulário está funcionando. Concorda comigo? Ah, não está validando se o e-mail é válido ou não, se está em branco, alguma coisa assim. Agora é a hora de implementar. Mas você já fez o fluxo básico, você já tem um mínimo viável, entendeu? Você já tem uma coisa que a pessoa consegue entrar lá, colocar um e-mail e clicar lá no enviar, no me cadastrar, alguma coisa assim, e aquilo funcionar, entendeu? Diferentemente de muita gente que fica ali lambendo, fazendo um negócio bonitão ali, uma interface da hora, não sei o que, papapá, e mostra para a pessoa que olha só como ficou a minha tela, mas aí se colocar o e-mail ali não funciona, não cadastra, não faz o mínimo que tem que fazer, entende? Então, fazer o mínimo para depois aprimorar. E isso serve também para o assunto aqui que a gente está falando, de você lidar com os dados da forma mais básica que você puder, da forma mais mínima que você puder. Você pode interagir com dados, sei lá, um array, um vetor, uma tabela, fazendo um loop da forma como você sabe hoje. Você sabe fazer com um enquanto, faça aquela estrutura básica, é isso que você vai fazer. Você sabe fazer com repita até, beleza. Você sabe com para, beleza. Entendeu? Faz o básico, depois você melhora. Ok? Se você souber interagir com os dados, que é o ouro, você conseguir interagir com ele, fazer funcionar, a sua mente explode depois que você conseguir fazer funcionar alguma coisa. Isso serve para aquele primeiro algoritmo que você fez lá, do Hello World. Você, sei lá, rodou o algoritmo, ele pediu o nome da pessoa e ele mostrou uma mensagem de boa-vinda. Olá, fulano, que estava na variável tal, seja bem-vindo. Nossa, isso explode a mente de qualquer pessoa quando começa na programação. E eu não tiro mérito, porque fazer um algoritmo assim de Hello World, uma coisa básica funcionar, eu tenho a consciência do tamanho do passo que você conseguiu dar, de você ter saído da sua zona de conforto. Ok? Então, faz o básico, tá? Só que pensa assim, tenha na sua mente que você, interagindo com o dado, conseguindo interagir com esses dados, você já está andando muito na frente de muita gente. É o caminho curto, é o atalho, entendeu? Não precisa ficar ali se preocupando em fazer, sei lá, aprender todos os algoritmos de ordenação, aprender todas as estruturas de dados que tem, árvore B, árvore não sei o que lá, enfim, o algoritmo de procura, de busca, não sei o que. Você pode virar um doutor nisso aí. Inclusive, isso é muito assunto que a academia fica tentando melhorar, entendeu? Porque a academia, os doutores, né? A academia tenta aumentar o conhecimento da humanidade. Então, fica ali explorando, inclusive, as coisas básicas. Tá? Mas você que tem um objetivo de entrar no mercado, de começar a criar os seus primeiros algoritmos, você não precisa ficar preso a esse tipo de coisa. Entendeu? Eu vou dar o ouro aqui do que você precisa aprender e está muito fixado na sua cabeça para você se tornar um bom programador. Tá? Então, o ouro do programador é ser experiente em loops. Por quê? Porque com loops você consegue interagir com os dados. Faz sentido? Então, na forma mais básica que você puder, que você souber, já é o suficiente. Mas, como eu falei, você faz lá o MVP, você faz lá o produto mínimo viável, depois você volta para melhorar ele. E isso serve para o seu conhecimento também. Você pode melhorar o seu conhecimento. Então, eu vou mostrar aqui o que seria uma evolução mais básica desse tipo. Você fazer um algoritmo básico do enquanto faça com uma variável contadora para você interagir em cada um dos itens de uma lista. E depois você pode evoluir isso para uma estrutura chamada faça. E uma outra que, inclusive, eu não conheço que tenha com pseudocódigos, aí, com a linguagem estruturada, é o para cada. Por quê? Para cada um dos itens desta lista, faça isso. Entendeu? Executa tal coisa. Nem que seja um filtro, transformação, ou, sei lá, uma multiplicação, enfim.
várias coisas. Ali é manipulação de cada um dos itens daquela lista de dados que você tem, ok? Então você é evolução básica, tá? Faça ali no mais básico que você conseguir. Se você, independente de qual nível você está, se você está entendendo ali na parte do enquanto, se você já está no para, faça, ou se você já chegou no para cada item, que é o for each, né? É a tradução mais elementar, você já está chegando próximo de onde eu quero que você chegue, tá? Porque esse conhecimento é muito importante. Então vamos lá. Do pseudocódigo, do básico, do algoritmo básico que você já conhece, para as linguagens de programação orientadas a objeto e as funcionais, tá? Por quê? No passado, sei lá, há um pouco, 5 anos, 10 anos atrás, as linguagens orientadas a objeto, você tinha que implementar essas interações com os dados da forma mais elementar, como eu vou falar hoje em dia para você. Mas, hoje em dia, essas linguagens de programação, vou dizer assim, vou citar nomes, Java, JavaScript, C Sharp, Python, Ruby, PHP, enfim, né? Já tem formas de você fazer aquilo ali com uma linha de código só. Só que é muito importante você entender o que está acontecendo ali. Por isso que eu estou falando que se você entender isso, você entender o que está acontecendo ali, você já é meio programador. Porque tem muita gente que entra já lidando lá com JavaScript e já começa a usar aqueles negócios ali, né? As funções ali para interagir com os dados. Mas não está entendendo nada do que está acontecendo ali por trás. No final das contas, ele sabe que está saindo um negócio ali do jeito que o exercício lá da aula do curso mandou. Entendeu? Mas o importante que é o core, como que aquilo estaria funcionando por baixo, a pessoa não entendeu, aquele aluno não entendeu. Então, por isso que eu quero trazer você para o básico aqui. Vamos entender o básico. Um loop mais básico, uma iteração mais básica que você poderia fazer numa lista é esse primeiro aqui, tá? Até vou dar um espaço aqui para você ter um foco. O que seria? Você teria que declarar uma variável que seria o contador, que é o controle de qual posição que você está ali naquele vetor, naquele array, naquela lista, tá? Esse vetor, a estrutura que a gente usaria seria o enquanto. E aqui você pode ler com o português mesmo. Enquanto a variável contador for menor ou igual ao tamanho daquela lista, faça isso. Tudo que está entre aqui, o enquanto e o vim enquanto, ok? A primeira coisa que você faria pega o item atual da lista. Então, aqui, a variável item vai receber o item da posição contador naquela lista, tá? Fixa bem isso aqui. Então, eu tenho uma lista, que é um vetor, um array, né? E eu estou pegando o item da posição tal. Na primeira vez que ele for passar por aqui, é o valor da variável contador, né? Porque está aqui, pode ser o 1, ou seja, é o primeiro item. Quando a gente está falando de linguagens indexadas com 1. É até importante falar porque algumas linguagens, Java, JavaScript, C Sharp, C, essas que vêm do C, elas são indexadas em 0. Então, o primeiro item da lista é 0, tá? Isso significa que o último não é o tamanho da lista. Se ele está começando em 1, o último item é o tamanho da lista. Vamos dizer, eu tenho uma lista com 3 registros, 3 itens ali. O primeiro é o número 1, o segundo é o número 2, o terceiro é o número 3, certo? Está ali, a terceira posição. Mas se a minha lista começar com 0, significa que o primeiro é 0, o segundo é 1 e o terceiro é 2, certo? Ou seja, o último item é o tamanho da lista, que é 3, menos 1. Ou seja, vai dar 2. 3 menos 1 dá 2. Então, e o primeiro é o 0. Então, é importante você já pescar isso aí. Quando a linguagem de programação que você estiver desenvolvendo, ela é indexada, quando você estiver falando de array, de lista, de vetor, em 0, ela vai até o último menos 1. Tá? Quando ela começa em 1, ela vai até o último. Normal, 1, 2, 3, se a lista tiver 3. Então aqui, para cada item, a primeira coisa que eu faço qual é o item atual meu aqui? É o item da variável contador. Aí a gente vai fazer alguma coisa com este item e a última linha ali da estrutura, enquanto, ela vai incrementar aquela variável contador.
Certo? Por quê? Na próxima vez que a gente executar aqui o enquanto, a variável contador vai ser contador mais 1, ou seja, era 1, agora é 2. 1 mais 1, 2. Então, agora eu já estou no item 2. Então, aqui eu estou pegando o segundo item. Tá? Mas é bom você saber que nas linguagens... Aqui a gente está falando de pseudocódigo, né? Um visual que você consegue executar isso aqui. Mas nas linguagens de programação, nas mais comuns aí, a maioria que você tem no mercado hoje em dia, elas são indexadas em 0. Isso significa que ela começa num 0 e vai até o tamanho da lista menos 1. Tá? Então, aqui um exemplo. Espero que isso tenha ficado claro para você. A gente tem uma variável contador que vai controlar a nossa iteração por todos os itens daquele vetor, daquele array. E a primeira coisa que a gente faz ali dentro de cada iteração é pegar o item atual. Para quê? Para a gente fazer alguma coisa com ele depois. Tá? Eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco do que a gente poderia fazer. E a última linha, o último comando aqui dentro deste loop é incrementar aquele contador, ok? Isso ficando claro para você, você vai entender a próxima estrutura, que é uma evolução desta, tá? Que o objetivo é o mesmo, é interagir com uma lista, ok? Que é o para um contador de um número tal até o número tal, faça tal coisa. Olha só, a gente está economizando aqui duas linhas, que é a declaração do início da variável. Ela vai começar com 1. A gente está colocando aqui dentro. Ó, a variável contadora ela vai de 1 até o tamanho da lista. E o que ela faz? Isso a gente também está economizando essa outra linha, porque essa estrutura ela já vai fazer esse incremento automaticamente ali, entendeu? Então o para ele vai fazer exatamente isso aí. Ele vai fazer o seguinte... aqui você vai executar o que está aqui dentro dessa estrutura para, considerando que a variável contador ela começa no 1. E cada vez que você executar, ela vai incrementando até chegar naquele número lá que a gente pode falar que é o tamanho da lista. O que não mudaria aqui? Não mudaria aquela primeira linha, que é justamente pegar o item atual. Concorda? Então, qual que é o item que eu vou lidar aqui no meio do meu algoritmo? Fazer alguma coisa com ele. É o item da lista no índice, né? 1, 2, 3, 4, ou seja, o que está ali na variável contador. Tá? Então, o item atual é este. Ficou claro? Simplificou. A gente economizou aqui duas linhas de código. Ó. Tinha 1, 2, 3, 4, né? Aqui pode aumentar. 5, 6. Agora tem 1, 2, 3, 4. A gente diminuiu duas linhas de código aqui. Concorda? Ficou mais simples. Só que pode melhorar. As linguagens de programação elas vão evoluindo, concorda? E hoje em dia chegou em umas coisas muito mais da hora, que a gente vai chegar lá. A evolução do para, um índice, um número, um contador que vai de um número até tal, é justamente eu criar um algoritmo que fala o seguinte, para cada item daquela lista, faz isso aqui, pronto. Eu não quero controlar a variável contadora, eu não quero pegar qual que é o item atual, eu só quero que você me dê o item atual aqui. Então, você pode ter algumas estruturas assim, ó. Pode falar em português mesmo, ó. Para cada item da lista, faça isso. Fim para, ou seja, aqui é a estrutura do que você vai estar executando aquilo ali. Olha a evolução do contador, no enquanto, faça, passando pelo para e até chegar nesse para cada. Este para cada, acho que você não vai conseguir executar isso aqui no Visual, tá? Ou não sei se tem algum programa de pseudolinguagem, né? Pseudocódigo em português, de Portugal, que executa isso aqui. Mas é o que eu consigo trazer para você para te mostrar que esse aqui é o mais próximo das linguagens profissionais que você vai lidar. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, aqui, ó, o que a gente vai falar agora é uma das coisas comuns de manipulação de dados em cada item de uma lista que você faria na sua carreira, no seu desenvolvimento de software. Lembrando, você pode fazer isso que eu vou falar usando o mais básico ali da estrutura de controle que você sabe, que é um enquanto ali e tal, com contador e tudo mais. Mas você pode evoluir, e é importante você evoluir também, tá? A coisa que você poderia fazer é fazer filtro.
um dos tipos de manipulação de dados mais comuns que você faria é a manipulação dessa lista de dados fazendo um filtro. Você poderia, por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo no JavaScript. Eu tenho aqui uma lista, eu até já tinha feito aqui uns exemplos antes da live, que eu vou limpar aqui, tá? Eu vou criar uma lista no JavaScript, um array, né, um vetor, uma lista de nomes, né? Ali tem João, Maria, Pedro, Paulo, Isabel, Marcos, enfim, quantos nomes você quiser. Então aqui eu tenho aqui, na variável lista, eu tenho esses nomes aí, ó, tá? Do João até o Marcos ali, cada um dos nomes, ok? E se eu quisesse filtrar aqui todos os nomes que tem a letra E, por exemplo, tá? Aqui a gente teria Pedro e Isabel. Um exemplo. É uma manipulação de dados que você tem. Você tem uma lista e você vai fazer um algoritmo que vai filtrar aquela lista de nomes. Então você poderia fazer o mais básico. Você poderia declarar uma variável contador que recebe aqui no JavaScript. Lembra que eu falei do 1 e do 0? Aqui começa sempre no 0, tá? Então eu tenho uma variável contador e eu poderia fazer uma estrutura while, né, que é um enquanto, contador for menor que a lista.length, tradução de length é tamanho, né? Então, tamanho da lista, faça isso aqui, tá? O que ele vai fazer? Eu quero filtrar, né? Então, eu vou imprimir na tela ali, console.log, todos os nomes que tem E no meio. Então, eu teria aqui lista, na posição contador, tá? Eu vou imprimir esse nome. Só que eu vou fazer isso apenas se, ou seja, if essa lista na posição contador contenha, aqui eu não tenho concat. Então eu poderia fazer deixa eu lembrar no JavaScript. Includes, talvez. Aqui, ó, includes. Olha só, tradução, includes, acho que o includes ele vai pegar cada um dos itens da lista. Deixa eu ver então. Se eu tiver aqui um substring, ó, substring e, eu tô pegando, é um exemplo, tá? Depois a gente pode melhorar. Se a posição e for diferente, for maior que -1, tá? Aí eu vou imprimir essa variável aqui na tela, tá? Aí eu poderia fechar isso aqui. Vamos ver se isso funciona. Aí não funcionou porque eu tinha que colocar isso numa função. Mas isso aqui, ó, se a gente for parar para pensar, é porque eu não incrementei também, né? Deixa eu copiar aqui, ó. Faltou tanto tempo sem fazer uma coisa desse tipo, eu poderia fazer contador recebe contador mais 1, tá? Eu poderia fazer isso aqui. Não está funcionando. Enfim, só para dar de exemplo, eu poderia fazer uma estrutura que eu teria que ver como faz na linguagem, porque eu não fico programando o tempo todo com JavaScript assim. Mas aqui, ó, seguindo aquele conceito, eu poderia colocar aqui a variável contador no meio, tá? E ele iria imprimir os nomes que tem Pedro ou Paulo, tá? Mas uma outra coisa que eu poderia fazer é fazer o for, tá? O for, que eu teria uma variável contador, que iria de 0 até contador menor que a lista.length, que é o tamanho da lista, ok? Ele perdeu aqui no console o que eu deveria digitar. Acho que ele entrou, como eu tinha digitado esse comando aqui, olha só, já estou entendendo o que está acontecendo. Como eu fiz esse comando aqui sem incrementar o valor do contador, o meu browser aqui, ele entrou em loop infinito, porque a variável contador ela nunca vai ser maior que isso aqui, ou seja, o processador aqui está no talo, então por isso que o browser aqui deu uma travada. Eu vou fechar e abrir de novo, tá? Talvez até eu tenha que fazer aqueles esqueminha lá que a gente que usa o Windows já conhece, né? Ó, eu vou aqui achar o Chrome e mandar finalizar ele.
porque ele entrou em loop infinito. Porque eu escrevi, ó, isso aí pode acontecer, tá? Eu só quero chegar para você naquele item. Eu vou abrir o F12 aqui de novo no browser, para você entender a parte de programação mais básica que você pode ter. Então, vamos voltar lá. Ó. Contador, ela vai receber 0. Ó, já tem até um atalho aqui, deve ser uma memória do que eu já tinha feito. Então, eu teria o enquanto, que é o while, tá? Contador for menor que a lista, eu não sei se eu já tenho salvo a lista, eu vou colocar a lista aqui de novo, só para garantir, tá? Eu vou atribuir o array aqui na minha lista. Ok, tá aí a lista. Então, vamos voltar para o while lá. Enquanto o contador for menor que o tamanho da lista, ou seja, lista.length, faça, tá? Aqui no JavaScript é a tradução do que a gente vai fazendo, tá? Vou fazer o quê? Uma manipulação aqui, eu vou fazer, ó, se... Né, eu posso até, inclusive, aqui, ó, fazendo um paralelo do que a gente tinha feito aqui anteriormente, eu vou pegar o item atual, ó. Eu até vou pôr aqui, ó, item é igual a lista na variável contador. O que a gente teria aqui no item? Eu até vou fazer uma coisa, aqui, ó, console.log item, para a gente imprimir todos, tá? E aqui no meu contador, ele vai receber contador mais 1. E aqui eu vou fechar o meu algoritmo, tá? Ah, eu coloquei o item ali com mais 2 pontos igual, aí ele reclama, tá? Então aqui, ó, quando eu executei este algoritmo, ele imprimiu todos os itens, tá? Mas e se eu quiser imprimir, eu dei um espaço para cima aqui, se eu quiser imprimir só os que tem a letra E no meio, então eu poderia fazer aquele, ó, if item.substring, olha só, substring eu vou pegar o item, eu vou pegar a letra que eu vou passar aqui, E, ó, e ele vai me dar um número, que é a posição daquela letra ali naquele texto. Se ele for menos 1, significa que ele não existe. Então, se ele for maior que menos 1, significa que eu achei a posição dele, que é 1, 2, 3, independente de onde seja. Então, aqui, ó, eu estou imprimindo só os itens que tem a letra E no meio. Então, aqui, ó, deixa eu ver, o que eu errei aqui? Substring E maior que 0. Como que a gente melhora isso aqui? Console.log item.substring passando a letra E. Aí a gente vai ver quais são as posições de todos. Até uma coisa que eu estou errando aqui. Ah, faltou um parêntese ali. Ok? Ó, normal. A gente vai aprendendo, executando com os erros. Ele não está imprimindo agora. Item.substring E. Vamos voltar. Imprimindo o item. Imprimindo o item C. Aquele C ali tá zoado. Né? Eu vou imprimir só o item para ver. Estou errando alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo ver agora. Mas é normal. Então, você viu aqui, ó, que a gente consegue, com o while, a gente consegue interagir com aqueles dados que a gente tem, ok? E agora, se eu fizer, eu vou até dar uma limpada aqui, ó. Vou vir aqui no item de limpar. Eu posso fazer um filtro. Eu poderia, fazendo aquele filtro lá, pegando, por exemplo, todo mundo que... Eu tenho a lista de itens, né? Itens. Ah, ele não pegou. Acho que é lista que chama, né? Lista. Ok, tá aí a lista. Eu poderia, aqui nessa lista, fazer um for para economizar ali aquele contador, por exemplo, como eu comentei, né? Então, eu posso fazer aqui um for contador de 0, aí eu ponho um ponto e vírgula, aqui eu ponho a condição, né? Enquanto o contador for menor que a lista.length, né? E eu vou falar que esse contador ele vai incrementar 1 a 1. Eu ponho esse mais aqui, tá? Aí eu posso colocar aqui, ó, abrir parêntese, e eu ponho um console. Eu pego aqui o item, né? Vamos fazer assim, ó, item vai receber a lista na posição contador, aqui. E eu posso dar um console.log para ele imprimir na tela o item.
certo? E eu esqueci de novo aqui alguma coisa. Item mais, contador igual a 0, lista, item, imprime o item. I is not... é que eu coloquei o I aqui, mas não é I, aqui é contador, tá? Que é o nome da variável. O mais comum é que você vai usar essa variável I, tá? Por isso que eu já coloquei o I, que é o normal aqui no desenvolvimento de software. Então, enfim, aqui a gente conseguiu imprimir. E se eu quiser filtrar esse cara aqui agora, o que eu poderia fazer? Eu vou pegar todo mundo que começa com a letra P, tá? Eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. If item.starts with, por exemplo, com a letra P. E aqui, ó, eu poderia ter uma chave. Opa! E fecha a chave ali. Fechou a chave. Deixa eu ver. De novo eu pus o I ali na variável contador. Tá? Então aqui, ó, ele filtrou, ó, todo mundo que começa com P. Tá? E se eu quiser evoluir isso aqui? A gente fez lá o for, né, o while, né, o enquanto. A gente fez agora o for. E se eu quiser evoluir isso aqui, fazer um for each? Tá? Aqui no JavaScript, cada linguagem vai ser de um jeito, mas o conceito é o mesmo. Tá? Eu poderia fazer um lista, ponto, for each, tá vendo? Ó, para cada, e aqui eu colocaria uma função. Essa função, aqui no JavaScript, a gente consegue usar um atalho que a gente chama de arrow function, que é uma função com seta. É justamente eu colocar o atributo do item que eu vou receber, ou seja, a variável que a gente vai tratar ali dentro é o item. Lembra que a gente economizaria aqui também a primeira linha da nossa iteração? Item. Aí esse item, para cada um desses itens, eu poderia fazer if item.starts with. Se esse item começa com um P, eu vou imprimir console.log o item. Tá? Aí aqui eu vou fechar o outro parêntese lá, que é o parêntese daqui. Aqui eu esqueci inclusive, ó. Então aqui eu tenho if, esse if eu vou imprimir só se ele chegar nesse ponto. Aqui eu não posso ter if com arrow function, então eu vou ter que abrir aqui o parêntese, tá? Ó. Olha só. Então eu coloquei o parêntese ali, o chaves, né? E ele funcionou. Então, ó, melhorou. É o mesmo código, começando lá atrás com o while, tá? Acho que o while eu até já limpei aqui. Aí eu tenho for, que faz a mesma coisa, e aqui eu tenho for each. Só que isso ainda tem uma evolução, tá? Falando aqui dos filtros, olha só que legal. No filtro, eu poderia executar isso aqui no JavaScript. Que ele já está me dando o atalho aqui do que ia acontecer. Ó. Ele vai imprimir Pedro e Paulo. Ele vai me retornar, na verdade, um array Pedro e Paulo. Com esses dois itens. Então, a evolução. A gente começa lá no enquanto alguma coisa faça. A gente pode ir para o para, depois a gente vai para o for each e a gente vai entrar nos filtros. Porque a gente poderia fazer filtros. Isso aqui foi um filtro. Ó. Se tal item, eu poderia criar um array aqui e retornar esse array nessa função, tá? Que é o que esse filtro aqui está fazendo. Essa é uma interação, uma manipulação básica de dados que você poderia fazer, tá? É uma coisa básica com JavaScript. Só que muita gente vai aprender a fazer esse filter sem entender o que está acontecendo por baixo. Sem entender a iteração ali, o que está acontecendo ali no contador. E você, que vai estar aprendendo agora na forma mais elementar possível, mais básica, com o que você já sabe de lógica de programação, você já é capaz de entender o que esse filter estaria fazendo. E esse filter, esse exemplo que eu estou dando aqui, ele tem em várias outras linguagens, JavaScript, em Python, em Java, em C#, Ruby, PHP, enfim. Hoje em dia, com as linguagens, nas versões atuais, você consegue fazer isso aí, tá? Uma outra manipulação de dados que a gente teria seria uma transformação, que trazendo aí para essas linguagens funcionais e até lidando com orientação a objetos, é transformar o dado de um formato para outro, tá? Se você tem, falando de orientação a objetos, se você tem uma lista de objetos específico assim nesse formato, você pode transformar ele para um outro formato. Vou dar um exemplo.
eu tenho uma lista de clientes. Aqui eu tenho um JSON, tá? Eu acho que eu já falei numa live sobre JSON. Mas, falando assim um pouco rápido, quando a gente abre o colchete e fecha o colchete, o que tem ali dentro é um vetor, é um array. Tá? E a gente pode colocar isso num formato específico. Quando a gente abre, poderia ser um array de números só, ou de textos. Mas quando a gente abre chave e fecha chave para cada um dos itens, a gente está falando de um objeto. E esses objetos esses itens do array são separados por vírgula. Então aqui eu tenho o primeiro objeto, que é um cliente. A gente pode falar assim, é uma lista de clientes, certo? A gente tem um cliente que tem aqui nome e idade. Poderia ter outros atributos também. Aqui eu tenho o segundo objeto, que é um outro cliente. Aqui eu tenho um terceiro objeto e assim por diante. Tá? Se eu quiser transformar esse dado, vamos pensar numa transformação. Eu quero pegar um array, um vetor, que tenha só as idades. Por exemplo, eu tenho aqui uma lista de clientes, eu quero pegar no final do meu algoritmo uma lista de idades. Uma lista de números. Como que a gente poderia fazer isso aí? A forma normal, a gente poderia usar lá o nosso loop, né? While, colocando contador, tal. Vamos mudar de contador para variável i agora para ficar mais normal. Você vai encontrar isso aqui nas linguagens de programação. Porque o i vem de índice, tá? Index, né? Então o índice do array ali, ou seja, a variável contador, você geralmente lida como o index, a variável i. Então eu teria aqui a lista.length, que é o tamanho, tá? E aqui eu poderia filtrar, eu vou criar um outro array aqui, ó, idades, que vai receber um array vazio, por exemplo. E já que eu estou extraindo aqui, eu vou falar que a variável, que o array idades na posição i, idades na posição i, vai receber a lista de clientes na posição i, que é a nossa variável contador, no atributo idade. Então, eu estou extraindo ali a informação que eu quero. Tá? No final das contas, aqui a gente teria a variável idade. Eu não sei se isso aqui vai executar no JavaScript, a gente pode copiar e colar ele aqui para ver se funciona. Não funciona porque a variável lista não foi declarada, não foi criada. Então, vou criar aqui a variável lista, para a gente criar antes aqui, ó. Então, aqui está a nossa lista de clientes, tá? Tem a lista de clientes. Lista de clientes. Cada um desses itens é um objeto nosso lá, lembra? Que tem o atributo nome e idade. Agora eu vou rodar aquele algoritmo que eu acabei de escrever aqui. Que eu estou fazendo um mapeamento para um outro array, idades. O que tem nessa variável idades? Acho que eu esqueci alguma coisa. Eu falei que poderia não funcionar, acho que eu esqueci o ponto e vírgula ali. Né? De novo, eu travei o browser, né? Porque eu não incrementei a variável contador. É uma coisa tão difícil da gente ficar fazendo o tempo todo que eu já travei o browser aqui de novo. Vou ter que fechar ele aqui, seguindo aquele método nosso lá de finalizar a tarefa aqui. Enfim, vou abrir de novo, só para a gente testar a nossa teoria aqui. Só que agora eu vou ter que vir aqui e incrementar a nossa variável i. Ó. I vai receber ele mais um. Aqui no JavaScript a gente pode pôr i mais que funciona, tá? Então, deixa eu abrir aqui de novo o nosso ferramenta de desenvolvimento, né? Eu vou declarar aquele nosso array, lista de clientes, tá? E agora eu vou fazer aquele loop lá. Quando eu fizer isso aqui, se eu não travar o browser de novo, funcionou. Agora a gente tem um array, deixa eu ver, ó, idades, que tem 5 itens. Ou seja, eu peguei as variáveis idade de cada um dos itens aqui. Ó. Você pode ver, ó, tem o 15, o 25, o 50, o 18, o 48, certo? Então, ó, eu fiz da forma mais básica que você conhece, tá? Que é o enquanto, usando uma variável contadora ali para você acessar um item do array, e eu estou pegando um item ali do array, colocando num outro array, tá? E isso aqui você pode evoluir, você pode fazer lá o para, tal, pode fazer o for each, né, o para cada e tudo mais, só que nas linguagens mais atuais você tem o map, que nada mais é do que um mapeamento, você está mapeando um item tal. Então, eu tenho aqui a nossa lista de clientes. Para cada item cliente, eu quero que a gente pegue, né, a idade. Eu quero
pegar um array aqui, um vetor, que eu posso colocar aqui no vetor idades. Aqui, ó. Se eu fizer uma linha, eu consigo executar aquelas 3 coisas, ó. A variável idades agora tem aquele mesmo array com os itens. Então, eu estou fazendo o quê? Uma transformação do meu dado. Eu estou pegando um objeto que tem lá quantos atributos eu quiser e estou gerando um dado num formato diferente. Que aqui no caso eu estou pegando um formato que eu só quero a lista de idades ali daquele objeto. Concorda? Entendeu? Então, olha só como ficou muito mais simples. Uma linha de comando hoje em dia. Só que, como eu comentei, muita gente entra no mercado como programador júnior e se depara com uma linha como essa, de fazer um mapeamento de um objeto de uma lista de dados num determinado formato para uma outra lista de dados num outro determinado formato e não consegue entender o que está acontecendo aquilo ali. Aí fica perdido. Está falando grego para mim. Por quê? Falta aqueles conceitos um pouco mais básicos. Se você entender que você consegue manipular os dados com um loop básico, do mais básico possível, só que essas linguagens de programação elas acabaram entendendo as coisas mais comuns que os programadores fazem. Você não precisa ficar escrevendo aquele algoritmo o tempo todo de novo. Igual aqui, ó, escrevendo algumas vezes eu esqueci de incrementar a tal da variável contadora. Aí eu travei o navegador. Isso aconteceria. Só que essas linguagens vão trazendo esses algoritmos prontos para você. Eu tenho aqui um algoritmo que faz só filtro. Eu tenho aqui um algoritmo que só faz a transformação de dados. No final das contas, é manipulação de dados, gerando um outro dado, uma nova lista, um novo array, num formato que você precisa para a forma que você for tratar. Isso você pode estender em outras coisas. Eu tenho um dado chegando aqui no formato vídeo. E eu vou transformar ele e gerar um outro dado, que é uma lista de números, para eu poder jogar isso para dentro do meu algoritmo de machine learning, por exemplo. Entendeu? Olha a forma mais básica. Você pode fazer isso com um enquanto, faça, ou uma evolução dele, que é o para, faça, né, o for, ou a evolução do for, que é justamente feito exatamente para manipular dados, que é o for each. E a evolução deles, que é o que a gente está vendo hoje em dia nas linguagens de programação, nessas versões mais novas, é justamente esses algoritmos meio que prontos que fazem a coisa que a gente faria na iteração dos dados ali, que é filtragem de dados, mapeamento de dados de um formato para o outro, etc. Tá? E, como eu comentei há um pouco tempo atrás, agora há pouco, né, no começo da live, você não precisa ficar implementando seus algoritmos de ordenação, por exemplo. Você também tem, como é uma coisa muito comum, as linguagens de programação já trazem esses algoritmos prontos. Então aqui, ó, aquela mesma lista de clientes, eu posso fazer um mapeamento dessa lista de clientes para ter uma lista de idades, tá? Só que eu quero essa lista de idades ordenada. Eu não quero 15, 25, 50, 18, olha só, está desordenado, entendeu? Se eu quiser ela ordenada, é só usar a função .sort, que é a ordenação, né, no inglês. Então, você nas linguagens de programação, qualquer uma que seja, você vai ter essas funções prontas. Você não precisa desenvolver elas. Você só precisa entender o que elas estariam fazendo por dentro. Tá? Assim como a função map, ela vai fazer um mapeamento de um objeto para outro. A função sort, ela vai ordenar. Ó, se eu der um enter aqui, ela vai me dar ordenado. Ó, 15, 18, 25, 48, 50, ordenado. É a mesma lista de dados. A função map, a função filter, etc. E várias outras. Eu acho que já está extrapolando aqui, mas você entendendo isso, essa manipulação de dados que você faria através de loops, e as linguagens de programação já traz a maioria desses algoritmos de manipulação de dados prontos, ali de mão beijada, de bandeja para você, e você sabendo utilizar eles, você já está muito na frente, tá? Muito na frente de muita gente por aí, tá? Você pode encadear. Assim como eu encadeei aqui o map para fazer um filtro, eu poderia fazer um map para filtrar todas nessa lista de idades, né, já que a gente está pegando só um array de idades, eu poderia filtrar todas as idades que forem maior que 18. Olha só, aquela mesma lista, só que eu filtrei. Tudo que é menor que 18 não está entrando na lista. E eu poderia, ainda aqui, ó, colocar o meu sort lá, ó, por exemplo. .sort. Olha só que legal.
Eu vou pegar aquela mesma lista ordenada. Viu? São várias manipulações de dados que aconteceram no meio do caminho. Eu tenho uma lista, um dado cru, uma lista de cliente, um dado básico, né? Uma lista qualquer, enfim, qualquer coisa que seja. Eu fiz um mapeamento para poder fazer uma transformação básica nesse dado. Então, eu tinha uma lista de clientes e eu transformei para uma lista de idades dos clientes, né? Que é esta linha aqui. Depois, eu fiz um filtro para pegar só os clientes que são maior que 18 anos. Maior ou igual, né? Para incluir o 18 ali no meio. E, por fim, eu ordenei esse cara, né, para ser na ordenação normal, né, de 18, crescente, assim por diante. Então, ele pegou aqui de 18 a 50, né, ordenando normalmente. Viu como ficou mais simples? Na próxima vez que você ver um algoritmo em JavaScript que vai usar essas funções no meio do caminho, né, esses arrow functions aqui, que a gente pode usar aqui, ó, começa a fazer muito mais sentido. Eu acabei pulando algumas coisas aqui, por exemplo, funções. Eu não falei muito de função, que é procedimento e método, né? Poderia ser também, dependendo do paradigma que você estiver usando. E aqui já evolui um pouco para o arrow function, mas você entendendo que você está fazendo um mapeamento. E como você vai fazer esse mapeamento? Para cada item, ou seja, que eu estou chamando de cliente aqui, a variável você pode dar o nome que você quiser, eu quero só as idades desses clientes. Ou se eu estiver fazendo um filtro, nessa lista de idades que eu já filtrei ali antes, ó, acabei de filtrar, eu estou fazendo um filtro só das idades que são maior ou igual a 18, entendeu? São aquelas manipulações básicas. E eu estou aqui querendo provocar você para trazer o pensamento lógico que você faria na implementação de um algoritmo normal, porque montado aquilo na sua cabeça, como aquilo funciona, é importante. Só que você não vai ficar fazendo aquilo o tempo todo na sua carreira de programador. Você vai fazer isso aqui que eu estou falando, que eu estou mostrando para você. Só que você tem que entender o que está acontecendo ali. Tá fazendo, olha aqui, está fazendo um mapeamento, fazendo um filtro, fazendo uma ordenação e vários outros tipos de manipulação de dados que você poderia fazer ali. E você poderia, como eu falei, feito é melhor que perfeito, você pode fazer da forma mais básica, você pode implementar um algoritmo básico ali com um contador, fazendo um enquanto, faça ali e tal, e você interagir e extrair dali a minha lista de idades, por exemplo. Aí depois você teria uma outra iteração ali naqueles dados para eu poder tirar só as idades que são maior que 18. E depois você poderia fazer uma interação de dados para trazer essas mesmas idades ordenadas ali do menor para o maior. Funciona? Funciona e está tudo bem. Tá? Ótimo, está funcionando. Não põe a mão, está funcionando. Mas esse não põe a mão é até ruim falar isso aí. Não põe a mão porque está funcionando. Por quê? Você como um programador bom, depois que você vai lá, você cozinhando, depois que você cozinha, você tem que ir lá lavar a louça. Você tem que melhorar ali a sua cozinha. Você tem que limpar, deixar as coisas organizadas. Você tem uma certa obrigação de voltar naquele algoritmo e melhorar ele. Então você poderia fazer aqueles loops, né, enquanto faça para interagir com os dados e depois interagir de novo com os dados resultantes, interagir de novo, mas no final das contas você ir melhorando e aprendendo o que a linguagem já oferece para você melhorar o seu código. Você poderia chegar num código muito mais simples como esse aqui, ó, que teria uma quantidade de linha de código considerável se você for fazer com um pseudocódigo normal. Entende? Você tem uma certa obrigação de evoluir na sua vida, na sua carreira. Tá? Porque isso é importante até para você sair do nível júnior, do nível básico, de estagiário, a chegar em cargos mais altos, né? A se tornar um programador sênior. Um programador que as empresas não têm medo de mandar embora, né? E com salários altos. Tem programador sênior aí ganhando mais de 20 mil fácil, porque as empresas precisam dessas pessoas. Essas pessoas sabem o quê? Elas são valiosas para as empresas. Por que elas são valiosas? Elas resolvem problemas. Elas, através dos softwares que essas pessoas criam, esses programadores sêniores, essas empresas, elas ganham dinheiro também. Então, é importante você entender isso aí. E um convite também que eu gostaria de fazer para você é se inscrever no nosso canal do Telegram. O canal do Telegram, se você não conhece ainda, é parecido com o WhatsApp. Então, é muito mais fácil eu conseguir pegar o meu celular e falar, mandar um áudio para você, gravar um vídeo, mandar um texto mais próximo. Então, fica aí o meu convite para você se inscrever. Basta acessar aí esse endereço, t.me/dica de programacão.
Tá o link também aí na descrição do vídeo, ok? Tchau, tchau então.